Oi, pessoal, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca dou, hoje eu resolvi dar. Para quem chegou agora de manhã, para quem chegou agora à tarde ou para quem chegou agora de noite. Bom, continuidade da Energias da Criação, número 29, e nós hoje vamos estudar Mistérios das Fitas. Então, vou ter que dar uma explicaçãozinha para quem pela primeira vez pegou esse vídeo da série. Ué, vai perguntar se fitas? Aí fitas, ó, aí vai pensar fitas. Ué, que é isso? Mistério das fitas? Então, como já foi explicado, vocês que acompanham, né? E para quem está vendo a primeira vez, aconselho aí lá do número 1 do vídeo desta série, que tem várias séries no meu canal. Então, as energias, ela tem o calibre dela, ou seja, ou é mais grossa, ou mais fina. Então, nós temos assim, mais grosso, né? Fita. Opa. Fazer a coisa certa aqui. Pronto, agora sim. Temos a fita e temos a faixa. Então, nós temos... Essa aqui nem está aparecendo aí, tão fina que ela é. Pronto. Então, nós temos energias finas e mais finas do que essa também. Um pouquinho com calibre mais grosso. E aqui temos a fita, esta aqui que nós vamos estudar hoje. O mistério das fitas, ou seja, o mistério das energias com calibre como se fosse uma fita. Porque eles fazem a comparação. Aqui é faixa, aquela faixa enorme. Certo? É um mistério que não será todo o mistério que as fitas têm, mas alguns dos mistérios, né? Hoje está mais claro aqui, estou mudando de horário, estou fazendo bem cedo. Nem preciso do lampião não ali. Bom, deixa eu ver. Tá bom. Vamos lá. O mistério das fitas. Há irradiações divinas que se assemelham a fitas. Essas irradiações são as 7 fitas sagradas. Suas faixas estreitas têm variadas cores e dentro delas há as mais variadas vibrações e transportam muitos fatores quando são direcionadas magisticamente. Realizam trabalhos importantíssimos, tanto positivos como negativos, já sabe. Quando ele está falando aqui, direcionado magisticamente, ele está falando tanto na parte espiritual como na material, ou seja, na parte espiritual, os seres que, vamos dizer, fazem essa magia para ajudar as pessoas, a parte dos seres bons. Vou fazer bom e mal, é melhor, né? Então, eles vão usar essas coisas de Deus para fazer o bem. Mas há outra parte dos seres maus que também utilizam para fazer o mal. E na matéria aqui, isso eu falei espiritualmente, e aqui na matéria, nós aqui assim na matéria, tem gente que faz, vamos dizer, vai lá pedir ao Pai Santo para fazer mal a uma pessoa, e outros vão a um centro
para tirar o que fizeram mal para eles, então os seres lá do outro lado ficam trabalhando nisso. Mas aqui na matéria, o cara que faz macumba, temos dois tipos de despacho. Um é macumbeiro, vou botar aqui uma tigela. Um é macumbeiro e o outro não é. Pronto, bota diferente. Então esse utilizou certos elementos aqui. O mago, a pessoa macumbeira, utilizou certos elementos. Esse aqui também, ele foi agradecer a divindade, ou mandaram ela fazer para tirar, né? E tem o outro ser que já desenvolveu conhecimentos mágicos aqui na matéria e que ele vai utilizar, ele mesmo utiliza o espaço mágico, que pode ser aberto ou fechado, né? Espaço mágico aberto e fechado. E ele vai utilizar, então, os pedaços signos, os pedaços de ondas. Vou botar aleatoriamente, vou botar qualquer uma. Ele pode usar isso aqui, ele pode usar outro pedaço de onda, né? Assim. E ele pode fazer no aberto assim também, ó. Assim, pode botar assim, pode botar assim. Espaço aberto, espaço. Essa energia vai ser direcionada para a pessoa que tem que ser direcionada, tanto no positivo quanto no negativo. Se for negativo, o cara que faz isso vai se ferrar, né? E se for positivo, a pessoa vai ganhar créditos na espiritualidade. O outro vai se ferrar. Vai lá ser macaquinho lá no planeta primitivo. Bom, continuando. Essas fitas são o entrelaçamento ou fusão de ondas vibratórias. Vai formar isso aqui. Essa fita aqui. Então, houve um cruzamento, né? Então, elas se fundiram. Vou botar maior aqui, peraí. Várias ondas que se fundiram e formaram a fita. Tá? A fita que aqui está aparecendo até uma faixa, deixa eu diminuir. Então, daqui elas formam, porque elas se entrelaçam, se fundem, né? Então, forma isso. Então, essas fitas são o entrelaçamento e elas podem estar na diagonal também, gente, ó. Pode estar assim, ó. Tá? Onda daqui, onda daqui, onda daqui. Todas as direções. É conforme a criação, né? Essas fitas são o entrelaçamento ou fusão, né, de ondas vibratórias. Elas transportam vibrações desde o plano divino da criação até o plano espiritual, ou seja, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então, desde o primeiro plano, transportam ondas vibratórias até ao sétimo plano. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo plano espiritual. Todos os planos, né? Ele vai desde o primeiro ao espiritual. Certo? Repetindo.
Essas fitas são entrelaçamento ou fusão de ondas vibratórias, transportam vibrações desde o plano divino da criação até o espiritual. Os guias espirituais usam essas fitas amarrando-as nos pulsos, eles as cruzam e amarram nos pulsos das pessoas como proteção ou repelidoras de vibrações negativas. Também determinam que os seus médiums usem as fitas ao redor da cintura ou transversalmente à direita ou à esquerda, assim, ou assim, sempre como protetores. Então vamos observar uma coisa. Aqui no estado do Brasil, uma determinada época do ano, as pessoas vão lá e vão pegar aquelas fitinhas, né, para botar certamente aquelas fitas que são materiais, elas devem estar, eu nunca pensei nisso, eu achava isso uma bobagem, né, mas não é. Certamente ali é um local onde tem uma cúpula, né, religiosa, de vibrações religiosas. Então, certamente aquelas fitas estão irradiadas com energia de algum ser que está lá, guia, isso é mais fácil, o guia está lá e irradiam e as pessoas vão lá. É lógico que vai fazer efeito na pessoa se ela estiver voltada para o bem. Agora, aquele cara mal pra caramba vai botar aquela fita, não vai resolver nada. Não vai resolver, porque ela está ali com a energia boa. Mas se você continua sendo uma pessoa invejosa, maledicente, fofoqueira, tem raiva de todo mundo, não gosta nem da própria família, etc, etc, aquilo ali fica anulado, não faz efeito. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Não vai fazer efeito. Tem que mudar o pensamento. Então, elas são usadas de diversas maneiras, né? Eles colocam, os guias colocam ou na cintura, ou no pulso, ou transversal, né? Eu já vi em centro espírita uns médios usarem transversal, eu vi o que a gente não sabia das coisas, eu até dizia assim, mas por que aqui? Todos os médios estão com aquela colar, né? Representa, vamos dizer, as fitas, né? Por que aquele está assim atravessado, né? Por isso que é bom estudar, por isso que é bom saber as coisas, gente. Uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho super errado. Descobrindo que você tem mediunidade, você foi um centro, você precisa desenvolver, tudo bem. Aí você entra lá, fica lá um tempo e já começa a dar passos. Quando eu comecei a trabalhar como médium, eu não sabia nada de nada. Eu ficava lá, sentia, bom, dou passo. Eu acho o maior erro. Eu acho que o médium, no próprio centro, deve ter, que há centros que tem, né? Eu estudo, mas antes de começar a trabalhar, antes de dar passe nas pessoas, eu acho que ele tem que ter estudo lá mesmo, lá dentro do centro, deverá estudar para saber o que ele está fazendo e para se autoprevenir dos espíritos que estão por ali, invisíveis e que não são bons, não são da luz. Eu, por exemplo, comecei a desenvolver num centro cruzado. Era direto. Fiquei lá um tempo, lá em pé, feito um 2 de pau em pé. Ficava só assim. Aí um belo dia a senhora do centro, que era ela era muito evoluída, mas
Ela dizia que era a última reencarnação dela e ela veio, sempre casou com o mesmo marido. Interessante. Ela disse que não ia voltar mais. E ela um dia disse até para mim, eu sentia inveja ali. Eu, que tinha entrado há pouco tempo, e ela disse, eu vou preparar você depois para seguir o centro. Mas ela era muito velhinha, acho que ela esqueceu. Eu também não ia cobrar uma coisa dessa e ficou por isso mesmo. E o centro acabou, ela morreu, o centro acabou. A neta dela era do candomblé, então não quis seguir adiante. E ela não botou a neta para trabalhar, ela ia querer eu. E eu sentia inveja ali, na fisionomia das pessoas, senti. E aquela energia, eu disse, pronto, não vai dar. E não deu. Ela nem lembrou mais de me preparar. Mas, veja bem, comecei a trabalhar sem saber nada de nada. Aí fui lendo, fui isso, fui aquilo em casa, né? Lendo, procurando livros. Então isso eu acho que é um erro muito grande. Antes do médico começar a abanar a mão, ele tem que ter uma instrução, né? Tem que ter. E num outro centro, que aí você vai trabalhar num outro centro, já não aceitam. Tem centros que não aceitam que você está desenvolvido, que você tem que seguir aquele rito daquele centro espírita. E porque recebem mais de um guia das várias falanges, né, de seres das águas, caboclos, e você fica ali naquela posição e vem um médium que está orientando, acha que a gente, e vem e faz assim na mão da gente. Outro erro, tem que deixar o médium natural para que aquilo flua, para que o guia que está ali, beleza, o guia das águas no caso, né, Oxum, Iemanjá, que mais? Quais são os outros? Bom, deixa para lá, os outros, né, Nanã, devem estar preparando até o médium para que depois ele sinta a vibração e comece a mexer as mãos. Francamente, então, o que é que vai acontecer? Vai ter muito médium que pensa que está trabalhando e não está. Isso no desenvolvimento. Eu vi me desculpem, mas eu vi um monte de erros aí. Não. Mas o que é que adianta a gente ver as coisas erradas e não consegue endireitar lá, né? Porque é o rito, é a maneira de ser. E você não pode dar passo, você não pode usar a bolsa aqui na cintura, você não pode dar, porque não pode usar chaves, não pode usar nada. Pois olha, eu trabalhava com a pochete aqui por baixo, ninguém via e eu recebia na mesma os guias. Só tinha uma coisa, quando eu chegava em casa para botar as chaves para abrir, uau! Aí lá estava fervendo, estava quente pra caramba. E por que eu fazia isso? Porque eu fiquei pasma num centro espírita, onde todos deveriam ser colaboradores com todos. Escutei uma conversa. Roubaram isso, roubaram aquilo da bolsa que deixaram, médio. O quê? Já pensou? Eu tenho que ter mais de uma chave para entrar dentro de casa? Já pensou? Dinheirão que o chaveiro ia me cobrar as várias portas. Portão da frente, segundo portão da frente do prédio, depois a minha chave, depois a outra porta lá dentro. Que é isso? E eu sei o quê? Se fosse agora? Ia ser uns R$500, porque eles cobram muito para poder abrir, para tirar a fechadura para fazer o molde da chave, ou para abrir a chave se você tiver cópia lá dentro. Não. Porque o dinheiro levava pouquinho. Documento era xerox, então não me importava. Importava era com a chave. Eu digo, e agora? Então, você trabalhar num centro espírita, onde há roubo, pois médios pegam livros da casa e não leem e não devolvem. Observei nisso
também num outro centro, num outro. Então eu não ficava em lado nenhum, saía de um lado, ia para o outro, eu não aguento ver essas coisas, sinceramente, eu não aguento ver essas coisas erradas, mas por quê? Porque eu, no meu não saber, eu pensava que médios eram muito evoluídos e então não poderiam fazer aquilo, eu não aceitava. Agora sim, depois que o Pedro começou a fazer aqueles vídeos maravilhosos, ensinando a gente, né? Agora sim, agora eu entendi, porque médios são devedores e tem defeito pra caramba, então fazem desculpa o termo, fazem essas merdas nos centros espíritas. Como teve aí uma médium, porque a gente também sente quando olha para o médium se vai. A gente costuma dizer, vai com a cara dele ou não vai. Não, mas é que a gente está sentindo a energia, né? Ou está sentindo algo que aquele médium fez no passado. No centro espírita, sempre os idosos colocam os idosos na frente, principalmente os idosos que têm problema. Tem que usar bengala, andador, cadeira de rodas. E teve uma distinta médium que está no centro há muitos anos. Só um momento. Não, espere. Para mim e para uma outra. E eu fiquei assim, tipo, ué. Só quando todo mundo já tinha acabado, a última pessoa, a passes, então ela permitiu que a gente fosse lá na frente para tomar passe. Comportamento desse médium. Eu não sei quais os motivos, ou seria a espiritualidade que assim quis, não sei, eu sei que aconteceu isso, mas não é costume, porque sempre os mais velhos com defeitos, mais velhos com defeito físico, sempre eu vi lá nesse centro colocarem lá na frente. Às vezes eu só estava lá atrás para não atrapalhar ninguém, porque aí eu deixei de trabalhar e ficava. Aí uma médium, fica aqui. E ela me botava na frente todo mundo da fila. Aí eu estranhei, né? Dela fazer isso. Será que foi correto isso? Essa médium não vai ver os meus vídeos, mas se ela vir, ela vai saber quem sou eu, apesar de estar bem mais velha quando trabalhava lá, mas ela mora por aqui, onde eu moro. Eu sempre cismei com ela aí, sempre tive uma cisma com ela. Se você estiver vendo meu vídeo, médium, que fez isso, acho que você vai lembrar. Faça a reforma íntima. Senão você vai lá para o planeta primitivo. A maioria, quem vai para o planeta primitivo, habitar os macaquinhos dentro de um corpo, são médiuns. Cuidado. Eu sou devedora, não sei se as minhas dívidas foram... Eu arrumei aqui, eu já vim, mas eu vim da espiritualidade. Eu creio que arrumei dívidas aqui. Então, cuidado. Continuando. Então, eu tinha falado, explicado, informado que essas fitas elas são usadas na cintura, assim transversal para a esquerda ou para a direita, ou assim, né? No pulso. Também usam para amarrar, entre aspas, forças negativas, fora do controle, ou rebelar, né? Visando controlá-las e esgotar suas negatividades. Uma pessoa que é rebelde, rebelar é rebelde, que o guia está fazendo tudo para impedir que ele continue a irradiar essas negatividades, ou ele quer anular aquilo que ele fez. Ele está ali rebelde, ele está voraz, né? Feito um animal, pau da vida, feito um animal mesmo. Até alguns vão contra aquele guia, né? Que não vai adiantar nada, aí então tudo bem, mas ele vai. Então, eles amarram com essas fitas.
já sabe, fitas em luz, né? Aqueles fios, né? Eles vão usar aquelas ondas, aquelas irradiações para fazer. Um trabalho que se faz também com os extraterrestres é pegar esses obsessores e os reptilianos do mal, fique bem compreendido que tem os do mal e os que trabalham com a luz, os répteis e os dracos. Então, eles se jogam essa rede magnética nos obsessores, nos reptilianos do mal, quiumbas, etc. E é uma rede toda em luz. Então, ali há várias ondas entrelaçadas. Eles jogam, fecha, e no trabalho com os extraterrestres é assim, jogando a rede magnética, fechando a rede magnética e transportando-a para a nave. É assim, trabalho. Ó, a nave. Aqui é luz. Umas tem luz em cima, outras não. Aqui o obsessor. O obsessor forma não na matéria, né? Obsessor, o espírito obsessor, o ser obsessor, ou o reptiliano mesmo, até em matéria. Então, é jogado a rede magnética, e se a rede magnética ela fecha, né? E depois ela é transportada, introduzida na nave. E a nave vai embora e vai distribuir estes seres na prisão, ou numa prisão lá, pode ser em Plutão, né? Que é um planeta prisão, ou vai ser levada imediatamente numa cápsula, adormecem esses obsessores numa cápsula e vão colocá-lo lá num dos planetas primitivos, muito longe daqui desta galáxia, e vai habitar o macaquinho. Ou então, conforme também a maldade desse obsessor, ele pode ser um macaquinho bonitinho, ou aqueles brutamontes horrorosos que dá só em olhar de longe dá medo, né? Então, e eles vão começar a se gladiar lá dentro desse planeta primitivo. É assim, ok? Os guias costumam pedir que fitas de determinada cor e quantidade, quer dizer, pode ser, bota aí 2 fitas, bota 4, bota 10, né? Sejam colocadas dentro das oferendas, ainda que os médiuns ou as pessoas comuns nada saibam os motivos, porque tem que colocar isso. Mas dá para entender, né? Já com essa explicação. Então, você faz uma oferenda. Você vai colocar ali a oferenda por ser que lá o guia do médium mandou a pessoa. Então ela vai lá fazer o despacho dela, mas esse despacho aqui é por bem, tá? É para tirar a obsessão dela, fizeram uma macumba para ela. Então ela vai lá perto até de uma árvore lá fora, aí leva uma caçamba, aí bota as coisas aqui, os elementos, né? Porque tudo tem energia. Vai pegar uma fruta, a gente já vi, eu já vi até despachos muito bonitos que eu já vi. E vai pegar um pedaço de pano, né? Aqui no caso é a fita. Então ele manda colocar 4 fitas aqui junto. Uma fita, outra fita, outra fita. Por quê?
elas, e ele vai dizer, você coloque essas fitas ou assim ou entrelaçadas. Ele pediu as fitas entrelaçadas, ó, entrelaçadas. Por quê? Está amarrando a negatividade para que aquilo não prejudique mais a essa vítima, certo? Acho que deu para entender. Pediu 4, como poderia ter pedido 2, depende do caso, né? Cada caso é um caso. Não indique a ninguém que se um guia te mandou fazer isso, você diz para a pessoa, vai lá e faz como eu fiz, o guia mandou fazer isso. Ele mandou você fazer, não a outra pessoa. A outra é outro caso, a outra vai lá no centro onde você foi, você indica e aí ela vai lá para ver se tem que fazer, tá? Diferente, cada caso é um caso. Pessoas também que indicam, o guia me mandou tomar um banho disso aqui, aí você vai e indica para outras pessoas. Às vezes eu também falava errado, porque cada pessoa deve tomar um banho de descarga diferente da outra. Salvo quando você vai tomar um banho de descarga com várias ervas. Aí sim, você pode comprar lá e vai. Várias ervas, mas quando você vai, alguém te diz, toma um banho de arruda, toma um banho de guiné, toma um banho de rosa. Foi para ela. Mas para aquela pessoa pode ser outra. Pode até estar fazendo bobagem. Então vai lá e compra aquele das 7 ervas, tem 7 ervas, que aí tem uma delas vai servir para você. Aí, tá? Prontinho. Continuando. As irradiações divinas, na forma de fitas, partem dos mentais divinos. Elas partem, elas vêm. Então, as irradiações divinas, na forma de fitas, partem dos mentais divinos, da consciência mental, consciência divina, dos tronos que Deus fez. E eles fazem a hierarquia deles para que eles continuem o trabalho. Então também pode ser aqui. Aqui tem uma outra divindade que eles fizeram. E essas fitas podem estar vindo daqui também, dessa outra divindade, tá? Das várias divindades. Então as irradiações divinas, na forma de fitas, partem dos mentais divinos identificados por nós como divindades, mistérios. Das divindades, mistérios. A posição das fitas colocadas nas pessoas indica o tipo de trabalho a qual a linha está atuando. A linha é a divindade está atuando. Vou repetir. A posição das fitas colocadas nas pessoas indica o tipo de trabalho a qual a linha está atuando. A divindade. Cheiro de queimada, né? Não, peraí. Gente, eu vou me afastar um pouco, eu estou sentindo o cheiro de queimado. Eu não deixei nada no fogo, mas em todo caso, né? Que a gente com idade, a gente esquece das coisas. Tem um cheiro aqui. E olha que eu não tenho quase olfato, hein? Eu vou lá ver. Que coisa.
Tá tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem, gente? O cheiro deve estar entrando por aqui. Eu tô com a janela fechada, mas cheiro muito forte. Alguém tá fazendo comidinha cedo e deixaram queimar comigo. Eu vou até abrir um pouco aqui. Como é que o cheiro entra, né? É, pelas frestas da janela. Que coisa. Bom, então, são as forças do mal que tá fazendo eu sentir isso. Mas eu tinha que ver, né, para ter certeza, né? Então, como eu não perdi o meu raciocínio, não. Então, as fitas, elas podem ser usadas, como eu já expliquei, aqui, né? Até na forma de colar. Na Ubanda usam colar, que são como se fossem as fitas. Assim, ó. Assim, ou na cintura. Ih, tá cheio de fita. Ai, ai, ai. Mas nós temos outras maneiras que os seres espirituais fazem. Novamente, eu vou fazer o desenho de um ser para explicar. Bracinho. Vou botar aqui uma golinha para ficar mais bonitinho, botãozinho. Um olhinho. E sempre alegre. Sempre feliz. Pronto. Bem alegre. Né? Alegria. Então, vamos lá. As fitas colocadas ao redor da cabeça. Envolve o trabalho, o que serve, vamos dizer, né? Quando botar ali ao redor da cabeça. É trabalho envolvendo o mental. Quer dizer, aquele ser está precisando que aquele espírito coloque isso, ou guia coloque na cabeça. Amarradas a tiracolo à esquerda. A esquerda é para cá, né? É, para cá, né? Estou certo? A esquerda? É. Isso. Então, ela colocada aqui, à esquerda, indica trabalhos realizados por forças espirituais da esquerda. Que eu não sei, não entendi ainda isso, né? Não posso... Colocada à direita. Fitas colocadas à direita. Indica que é trabalho realizado por forças da direita. Parece até coisa política, esquerda, direita. É, interessante. Penduradas ao redor do pescoço. Vou tirar aqui. Opa! Por que o giz quebra, né? Ao redor do pescoço, aqui, né? Aqui. E caídas no peito, ao redor do pescoço e caídas no peito aqui. São campos protetores. Então, quando você vê aqueles médios lá de Ubanda com aqueles colar tudo aqui, é a proteção, né? Quando amarradas na cintura, aqui.
campos de trabalho, que é um protetor permanente. Quando eles colocam aqui, sempre vai ter essa proteção. É permanente. Ok? Então, tá aí a identificação para que serve. Continuando, nos trabalhos são usadas as fitas materiais pelas pessoas, né? As fitas materiais, aqui, ó, tá? As fitinhas. As fitas materiais. Isso aqui é da cortina, para abrir a cortina aqui. São usadas as fitas materiais pelas pessoas, né? As quais são irradiadas pelos guias. Como eu já falei, dei o exemplo lá dessas fitas que usam aqui. Nossa Senhora da Aparecida, é lá, né? Nem sei. Eu não sou católica, eu não entendo nada. Nem quero entender, né? Catolicismo não é comigo, não. Além dessas irradiações que está sendo explicado, existe também irradiações divinas finíssimas e análogas a linhas. Lembra que eu às vezes digo, pensa na linha? Então, fininha, fininha, fininha. Aliás, eu tenho ali dá para eu até pegar um carretel, mas imagina mais análogas, é mais fino que uma linha. Eu estou querendo ir com a cadeira de rodinhas e o negócio não quer andar, olha só. Vamos ver, vamos ver. Vou conseguir. Quando a gente quer, a gente consegue. Deixa eu ver aqui, branco aí não vai dar. Aí vai, peraí. Tem que ser de cor. Quando a gente fala em calibre, muita gente não sabe. Calibre, né? Calibre é espessura. Mas essa palavra tem vários significados também, várias coisas. Eu gosto mais de falar grossa ou fina, né? Eu acho que é mais prático falar assim. Então, vamos lá. Análogas, que eles falam, a linha. Será que vai dar para ver aí a linha? Olha, a linha, ó. Tá vendo? Finíssima, mas ainda existe mais fino que isso. Uma mais grossa, aí. É assim. Fita, que é o que a gente está estudando agora, aí. E tem a faixa, que não dá para eu pegar porque está lá não sei onde. Faixa. Faixa pode ser assim, ó. Uma faixa, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, existem também radiações divinas finíssimas, análogas a linhas. Análoga é o que é semelhante, parecido. Elas penetram o mental das pessoas e alimentam suas faculdades ou mentais ou os dons mediúnicos. Então, vamos lá botar uma cabeça aqui. Então elas atravessam o mental. Lembra do octógono do vídeo passado? Pois é, então vamos formar um octógono. Vem aqui, outra aqui, uma de baixo, outra de cima, outra aqui, outra aqui.
sei lá. Ela vem na direção de baixo, de cima. Ah, e aqui, ó. Por trás, né? Por trás aqui. Forma o octógono. Octógono. Forma isso aqui, ó. Porque na criação nós temos as formas geométricas. Eu fiz 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui ficou muito largo. Aqui é mais... Então 8. E forma aqui. Então, os fios finíssimos entram aqui. Alimentam as nossas faculdades mentais e a mediunidade dos que vieram trabalhar, né? Porque todos nós somos médiuns, né? Salvo se a pessoa começa a desvirtuar, ser muito negativa, aí essa alimentação, ela vai ser conduzida pelas ondas negativas e não positivas. Por isso que é importante a gente cuidar das nossas ações, pensamentos, retirar tudo que... fazer a reforma íntima, né? Ao falarmos das 7 linhas de evolução, nos referimos a essas irradiações divinas provenientes diretamente dos mentais divinos para os das pessoas, quer dizer, os mentais divinos, né, que vêm aqui dos mentais para as pessoas, com o uso de linhas coloridas. É trabalhar com esse mistério divino. Então, todas essas energias que parecem linhas, mais finas que uma linha, cada uma delas, são 8, cada uma delas é de uma cor diferente, ou uma tonalidade, ou pode ser da mesma cor, mas a outra já é uma tonalidade diferente. Aí dizem, porque aqui é violeta. Não, tem várias cores. Pode ser que a soma de várias cores dê de uma só a violeta, mas são várias cores que nós recebemos diariamente, a todo momento. Já sabe, Deus, quando cria uma coisa, quando Ele cria um animal, para depois ser gente, né, futuramente. Mas aquele animal, aquela espécie de animal vai existir para sempre. Porque lhe foi dado a criação, a criar um outro bicho igual. Vai ter que transar com o macho, né, para a fêmea dar filhote. Então, o que ele cria, está criado. Se ele criou o ser humano daquela maneira, claro que às vezes há umas pequeninas modificações, porque a gente depende da parte macho e da parte fêmea, que se junta e vai dar a matéria, né? Aí a gente depende de certas coisas. E também depende do karma. E também depende do que a pessoa passou numa das vidas passadas. Ela pode vir deformada devido a várias razões. Geralmente, quando a pessoa sabe de um caso, que aquela pessoa, ela vai pensar que todos os deformados passaram aquela situação. Não. E não é assim. Cada situação é diferente de uma do outro. Veja só os deformados, vamos lá. Cara, o umbral dele é um umbral onde tem chamas. E o espírito vem para cá. Então,
ele é queimado de segundo em segundo. Queima o espírito dele, mas ele volta e vai. Mas de tanto queimar, dependendo, vai ficar milhares de anos, ou pode ficar pouco tempo, mas pode ficar milhares de anos, então vai acabar o espírito dele sentindo uma deformação. E pegou mais aonde? A parte mais fraca do espírito qual era? Né? Pode ser aqui. Então, ele quando vier reencarnar, quando ele se arrepender, ou quando estiver na ocasião dos amparadores o resgatar lá desse inferno, ele vai vir com defeito. Ele vai vir assim, com uma... Tá vendo? Vocês já não viram pessoas assim? Ou aqui com aquela parte aqui no ombro? Assim, na coluna, tem essa parte aqui, de um lado, às vezes de um lado só. Este caso, vamos supor que, num caso que esse seja retalhado por um ser inútil do universo que o esquartejou em vida. Ele vivo, e ele esquartejou. Aí ele vem com defeito, vem algum defeito. Ele não vai conseguir, a espiritualidade vai dar tratamento a ele, mas não se consegue colocar o espírito todo direitinho. Então ele vai ter que reencarnar e vem com defeito. Aí ele vai ter que reencarnar novamente, ou esse, né? Para que consiga aos poucos endireitar o espírito dele, porque o útero da mulher é construtor. Então, precisa vir no útero de uma mulher diversas vezes para ir reconstituindo as partes espirituais que nós temos 7 corpos com o material, certo? Contando com o material, são 7 corpos. Certo? E tem o que vem defeituoso por karma, né? Tem aquele defeituoso que vem assim, ó, porque ele foi muito mal, ele maltratava as pessoas, então ele tem um karma de vir com defeito, que é para sofrer o que ele fez no outro. Então não pode ser radical, dizer, não, é assim, é assim. A maioria dos espíritas dizem, não, aquela pessoa está ensinando errado, porque não é assim. Eu li lá no livro de fulano de tal que o cara passou essa situação porque aconteceu aquilo assim. É o caso do espírito no cemitério. No cemitério, né, tá aqui o caixão. Vamos fazer um caixãozinho? Um caixão, gente. Pronto, tá aqui o caixão. E a parte de cima tem que ser maior. Espera aí. Essa é menor, né? Pronto, o caixão. Aqui tá o caixão. Escrito lá, morreu fulano de tal. O cara morre, mas ele não sobe. Ele suicidou. O espírito dele sai do corpo, mas ele fica... Esse é o espírito. E aqui ele está aqui, certo? Sai, mas o cordão não rompe. O cordão de prata não rompe. Ele está aqui, ó. O espírito fica aqui. Está aflito. Está com uma carinha ruim porque ele não consegue. Porque ele morreu antes do tempo. Ele provocou o suicídio antes do tempo. Ele teria, vamos dar um exemplo, ele teria que viver mais 40 anos. Ele está com
Com 20 anos, então, esses 40 anos ele vai viver aqui. Ele vai ser sugado pelos vampiros espirituais do cemitério. Ele vai sentir a dor dos vermes comendo o corpo dele. Ele vai ficar, até parece que louco. Bom, aí você sabe dessa história e vai dizer, pois é, as pessoas que se suicidam ficam assim. Não, nem todas. Dependendo do motivo. Vamos dizer até que ele preferiu se jogar de um lugar porque ele sabia que ia esfacelar ele, que ele ia sofrer tanto que ele, né? Então, quando um suicida morre por outros motivos, os amparadores vêm, vai acontecer a mesma coisa, o caixão, né? Ele está aqui, ele está aqui, o cordão está aqui, mas os espíritos amparadores, eles vêm, mais de um, tá? Eles vêm, mais de um. Uns ficam falando para ele, acalmando ele, e outros vêm e cortam e pronto, ele fica solto. Aí o leva. Se ele ficar muito desorientado, eles adormecem e os levam para um tratamento, tá? Para fazer um tratamento nele. Então, nem todo o suicida ficará pregado ali. Agora, os que ficam pregados, hein? Mas outros espíritos que não se suicidaram ficam ali também. Então, é isso que eu quero dizer. Espíritas, não sejam radicais. Vocês têm que ter muita leitura para poder ver vários casos, né? Tem que estudar muito, tem que saber muito para entender. Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por eu estar nesse espaço de tempo aqui na Terra, que eu fui muito ignorante até uma certa idade, mas depois começou, né, a vir o conhecimento. Tenho que agradecer. Agora vamos saber algo mais. Que os cordões usados na magia, feito dos fios enrolados ou trançados. Veja as energias enroladas, ó. Enrolados ou trançados, assim, ó. Ou assim. Assim ou assim. Tá? Os cordões usados na magia, feito dos fios enrolados ou trançados, ou enfeixados, e enlinhados, emaranhados, por fora, com uma outra linha, também são reproduções de irradiações divinas provenientes dos mentais divinos. Quer dizer, quando elas se apresentam assim, também vem lá dos mentais das divindades, que por serem feixes de ondas vibratórias, transportadoras, irradiadoras de fatores, e por serem vivas e realizadoras, então esses cordões usados pelos guias e que são simbolizados por laços, chicotes, cipós e por outros cordões propriamente ditos, assim que são cruzados e imantados por eles, adquirem poderes magísticos. Então, os guias podem imantar
todos esses feixes de cordões ou esses aqui. E uma pessoa pode estar usando, ele pode imantar numa pessoa, assim, por exemplo, ele pode imantar numa pessoa, assim, ó, ao redor, ou enfaixados, aqui, ou na cintura, ou aqui, ou aqui. Então, vai aqui alguns mistérios cujos fundamentos encontram-se nas irradiações divinas. Então, vamos lá. Mistério das 7 estolas sagradas. Estola é uma faixa larga, ou aquele chale que as pessoas botam aqui, os velhinhos colocam aqui. E aí na Europa usam muito chale, né? Ao redor do pescoço. Ou então faixas largas. A faixa do católico, eles não usam uma faixa assim, na frente. Eles não usavam, não sei se ainda usam, antigamente usava aquela faixa na mão dos noivos quando estavam se casando. Mistérios das 7 toalhas sagradas. No Brahma Kumaris, por exemplo, usavam um paninho, uma toalha pequena para usar as coisas, para oferecer as coisas para Deus. Lógico, se é uma casa religiosa, aquele pano deverá estar imantado pelos invisíveis, né? Mistério dos 7 cordões sagrados. Mistério, isso já foi estudado. Mistério dos 7 laços sagrados. Mistério das 7 linhas sagradas. Mistério dos 7 cipós sagrados. Mistério das 7 correntes sagradas. Mistério dos 7 nós sagrados. Esses nós, quer dizer, são os polos magnéticos onde as ondas magnéticas se entrelaçam. Gente, aquele negócio católico que eles param, né, para rezar as contas, né, é como se fosse um nó. Comecem a aprender a ligar as coisas. Entende? Os Krishnas também tem aquele negócio para rezar. Pode ser de japa ou de sândalo. As árvores de sândalo estão acabando, hein, gente? Qualquer dia não vamos ter mais sândalo. Porque para conseguir, tem que cortar a árvore. E as pessoas cortam a árvore e não plantam outra, né? Eles só usam. O ser humano é assim. Vamos aproveitar, mas não pensam. Vamos aproveitar. Nós precisamos dessa árvore e ela não produz, temos que plantar. E não planta. Aí morre mais uma árvore, morre uma palmeira, morre isso, morre aquilo e vai acabando. Agora vamos falar sobre um outro livro, Os Guardiões da Lei Divina. História que se passa no cemitério. Eu ainda tenho muito que não estou nem... porque ele é muito grosso. E eu só leio de vez em quando. Porque eu tenho que estudar outro, né? Então... O umbral, ele não existe só na 4ª dimensão do outro lado, que são os umbrais. Ele não existe só no solo da Terra, onde tem os umbrais mais carregados, onde tem os magos negros, né? Onde tem os ovoides, os espíritos ovoides, os espíritos que são transformados ou se autotransformam também em ovoides. Não, existe um umbral no cemitério. Tá assim, cheio de seres negativos,
seres que são transformados em animais, ou se autotransformam também em animais, como serpentes, panteras, cães e outros, cobras, serpentes, répteis. E aqueles que estão ainda em forma humana, mas são negativos, é assim. Então, umbral tem tudo que é lado. Tem umbral no fundo do mar, tem umbral debaixo dos vulcões, onde tem as larvas, né, queimar as pessoas. Tem tudo que é lado. Tem sempre. E nós temos a contraparte. Por exemplo, ali na Lapa, tem aqueles inferninhos, aqueles bares onde ficam bebendo até cair no chão. Aí tá cheio assim de seres negativos também, absorvendo a bebida. E na parte de cima tem a cópia. Vamos falar cópia, né? É a cópia dali. E vivem ali. Já numa igreja, onde a igreja realmente é uma igreja boa, a contraparte dela é seres angélicos. Entenderam? Entenderam como é importante a gente mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser? Por favor, senhores, se vocês querem continuar como humanos e querem continuar a evoluir, mudem seu interior. Mesmo que a mudança seja pouca, não faz mal. Aí vocês vão para uma terceira dimensão bem melhor que essa. Porque há níveis de dimensão, em toda a dimensão tem níveis. E esta terceira dimensão que estamos tem um outro nível melhor. Desperta, desperta. Desperta como um amanhecer. O livro Mensageiros do Amanhecer, né? O despertar. Desperta para a luz, desperta para a realidade, a verdade. Sai do mundo da fantasia e sai do mundo de não quero saber, eu quero é assim, eu quero é assim. E depois você não entende quando você morre, mas por que eu estou aqui? Como minha tia que me criou, está lá no umbral. Meu Deus, eu não sei por que é que eu vim parar aqui. Tadinha, não sabe o mal que ela estava fazendo, né? Não sabe as coisas ruins que ela fez, os deboches que ela fazia, as acusações que ela fazia para uma criança que nem sabia por que estava ouvindo aquilo e chorava nos cantos. Não lembrou, foi para o umbral e não lembrou do que ela fazia. Aí foi preciso lhes mostrar a pessoa que pediu o resgate dela. Aí chorou, aí lembrou, aí pediu perdão. E ela teve a sorte de eu pedir o resgate, porque ela podia ainda estar lá ainda. Ia ficar uns 100 anos, 200, 300, 400 anos. Até chegar o momento e dizer, opa, temos que resgatar, porque senão o espírito dela vai virar o voz. Então vamos lá resgatar a mulher lá para reencarnar. E ela vai reencarnar e vai passar tudo que ela fez. Preconceito, né? Preconceito de cor. Preconceito com ela mesma do cabelo dela. Vão fazer deboche dela. Vão dizer coisas horríveis para ela, como ela fez. Invejosa. Vão ter inveja dela. Mas isso não vai acontecer numa encarnação. Ela vai ter que ter várias reencarnações e passar. Né? Uma coisa dessa encarnação, outra coisa na outra encarnação melhorou nessa, então tudo bem, agora vamos botar outra. Vamos botar ela no meio em que vão botar ela melhor, mais bonita, né? E vamos botar ela numa posição da sociedade melhor, e aí, porque e vai ter gente que vai invejar, e essa energia de inveja vai cair nela. Tá
tá, gente? Estou dando até exemplos da própria experiência para ver se vocês entendem. Muita gente que está vendo os vídeos está vendo por ver e não está entendendo nada, né? Continuem assistindo. Continuem assistindo. Que um dia você chega lá, assim como eu cheguei a entender. Custa. A gente custa assimilar as coisas, a gente custa entender verdadeiramente. E quando a gente finalmente entende, a gente tem essa capacidade de levar adiante e mostrar para vocês isso. É o que os negativos, ou esses vídeos negativos que estão aí na internet, ainda essa gente que faz esses vídeos ainda não conseguiram a capacidade de entender, infelizmente. É para a gente ter pena deles, porque não conseguiram ainda ter essa capacidade de entender, de ir a fundo no espírito deles, na alma, na mente, na consciência, para que ele então possa se voltar e ensinar a verdade, ensinar como deve ser ensinado, para que as pessoas que queiram evoluir, possam aprender. E que assim seja, assim é, e senhores, muita paz para vocês, amor, luz, paz, tranquilidade e calma. Tchau, até o próximo vídeo. Cadê o mouse? Espera aí, vou pegar o mouse aqui e vou encerrar. Tchau, tchau, gente.